Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 4 de maio, terceiro domingo da Páscoa, o evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 21 de São João, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cenário é bem conhecido, o Lago de Genezaré, ou Tiberíades, que em uma região de poucas águas era conhecido como o Mar da Galileia, formado principalmente pelas águas do Jordão. O lago era a vida de várias cidades costeiras como Tiberíades, Magdala e Cafarnaum. Em suas margens havia ocorrido o primeiro chamado de Jesus para Pedro e André, Tiago e João, com a promessa de fazer deles pescadores de homens. Ali mesmo presenciaram com assombro a primeira pesca milagrosa após uma noite inteira de trabalho inútil. Desta vez, com Jesus já ressuscitado, o Evangelho narra uma espécie de retorno ao passado. Sim, quando o apóstolo Pedro toma esta decisão: "Vou pescar", e os outros o acompanham, na verdade ali se encontra o desejo de voltar à vida de antes. A fé pascal no Cristo ressuscitado ainda não era uma realidade viva no coração dos discípulos. Mesmo Jesus tendo aparecido a eles por mais de uma vez, porém, era algo tão surpreendente, era algo tão fora do comum, a ressurreição do Senhor, que eles não conseguiam acreditar.
Por isso Pedro deseja voltar à vida de antes, aquela vida de velho pescador, e os outros apóstolos o acompanham nesta decisão. Jesus aparece para eles no mesmo lugar aonde lhes tinha chamado pela primeira vez. Vem e segue-me, justamente para agora ressuscitar a fé no coração dos discípulos e renovar o chamado que um dia Jesus havia feito para eles. Vocês estão querendo voltar à vida de antes? Querendo voltar ao antigo ofício de pescadores? Eu não disse que faria de vocês pescadores de homens para o meu reino? Jesus ressuscitado quer renovar o seu chamado no coração dos discípulos. Uma vez que encontramos o Cristo ressuscitado em nossa vida, não podemos voltar atrás. Voltar atrás pode significar terminar com as redes vazias, como os apóstolos que passaram a noite inteira tentando pescar e terminaram com as suas redes vazias pelo começo da manhã. E, no entanto, como é que eles vão reconhecer que era o ressuscitado na beira da praia, lhes dando aquela ordem: joguem de novo vossas redes à direita da barca e achareis peixes? É justamente quando Pedro decide obedecer à voz daquele desconhecido e experimenta a abundância da pesca. João, mais jovem e sempre intuitivo, é o primeiro a perceber que ali havia algo de diferente. Ali havia algo que eles já tinham visto em outro momento. O resultado superava infinitamente as capacidades dos homens e as possibilidades das águas. Por isso, num relance, João intui a presença de Jesus na praia deserta. É o Senhor. Sim, aquele que realizou a primeira pesca milagrosa agora realiza a segunda. Porém, esta segunda pesca milagrosa é para que Jesus pudesse renovar o seu chamado no coração dos seus discípulos. Queridos irmãos e irmãs, que possamos a cada dia, na palavra do Cristo e de forma especial na Eucaristia, renovar sempre o nosso encontro com o Senhor. Renovar sempre a alegria de responder com fidelidade ao seu chamado. Se buscarmos viver na palavra do Cristo, se buscarmos permanecer no caminho do Senhor, também experimentaremos o quanto o ressuscitado é capaz de sempre abrir novos caminhos em meio aos fracassos da nossa vida. As redes nem sempre estarão cheias de peixes ao longo da nossa história, mas se perseverarmos no nosso caminho de seguimento ao Cristo, se buscarmos viver na obediência para com a sua palavra, mais cedo ou mais tarde, as redes voltam a se encher de peixes e a pesca se torna novamente abundante. A igreja deve aprender com este episódio. As comunidades e famílias tenham sempre em mente os limites do seu trabalho. Ao mesmo tempo, porém, devemos manter os olhos fixos em Jesus, ajustar cada vez mais a sintonia fina do nosso coração nas inspirações do Espírito Santo, para perceber em que direção há de soprar o vento. Estamos atentos à voz de Deus que nos fala pela igreja? Ou, na maioria das vezes, eu busco agir por conta própria, confiando apenas nas minhas próprias forças? Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo para você e para a sua família.